Olá, meus irmãos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em períodos como esse que estamos vivendo, certamente esse versículo é um dos mais citados, um dos mais mencionados, o verso 28 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Reconhecemos que esse versículo, de maneira geral, ele traz conforto, ele traz a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas até que ponto compreendemos o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que realmente nos dizer? Deus usa todos os eventos da vida do homem, sejam os bons, sejam os ruins, para cumprir o seu propósito eterno, para cumprir a sua vontade em nossa vida, na sua vida. E o resultado é sempre maravilhoso. Agora, eu tenho de compreender que isso é um processo e que existem algumas verdades que estão envolvidas nesse processo e essas verdades têm de ser conhecidas e aplicadas na nossa vida. E a primeira verdade que eu vejo nesse texto é que todos os eventos da nossa vida contribuem para o propósito eterno de Deus. O verso 28 mostra que Deus trabalha em nossa vida para trazer esse propósito eterno. E isso ocorre de tal forma que até mesmo o Covid-19 acaba sendo algo bom. Mas como isso acontece? Deixe-me dar uma ilustração. Imagine alguém fazendo um bolo. Minha esposa, ela gosta de fazer bolo. Já eu gosto de comer os bolos. Mas quando ela separa os ingredientes para fazer o bolo, eu não vou lá comer os ingredientes do bolo. Imagine eu chegando lá e comendo uma xícara de manteiga, uma porção de fermento. Imagine comendo lá meio quilo de farinha de trigo. Isso é ruim, não é uma coisa boa para comer. Mas quando ela pega todos os ingredientes e junta no tempo certo, acrescenta aí o chocolate, os ovos, o açúcar e coloca tudo numa forma, leva ao forno e quando sai aquele bolo assado, é maravilhoso, é bom de comer. Aplicando de maneira ilustrativa, é justamente isso que Deus faz. Ele junta todas as coisas que acontecem em nossa vida, as coisas boas, as coisas ruins, e Ele trabalha de tal forma, e o resultado final é nós parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e isso nos beneficia grandemente. Lembra das palavras de José para os seus irmãos? Lá em Gênesis 50, verso 20, diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não é que Deus transforma a essência do que é mal em algo bom. O pecado é mal e nunca será transformado em algo bom. Mas a maneira como Deus usa o evento na vida dos seus contribui para os seus propósitos eternos. E isso acaba sendo bom. No final das contas, somos beneficiados por todos esses acontecimentos. Quando os judeus levaram o Senhor Jesus para a cruz, o sofrimento do Senhor Jesus foi real. Jesus Cristo realmente sofreu por conta da inveja, da cobiça, do orgulho, da hipocrisia dos judeus. Eles achavam que a morte de Jesus era o fim, mas algo ruim como a morte, como o sofrimento de Cristo, Deus transformou de tal maneira que o resultado foi maravilhoso, foi a nossa salvação. Por causa da morte de Cristo, já não há mais condenação. Paulo diz isso do verso 1 ao verso 8 de Romanos 8.
Por causa da morte de Jesus, somos templo do Espírito Santo. Ele diz isso dos versos 9 ao verso 11 do capítulo 8. Por causa da morte de Jesus, somos verdadeiramente filhos de Deus, herdeiros dos céus. Ele nos diz isso do verso 14 ao verso 17 do capítulo 8. Essa é a grande mensagem que Paulo nos informa em Romanos 8:28. Em sua providência, Deus trabalha em cada acontecimento da nossa vida, mesmo os ruins, para que o seu propósito seja alcançado. E nós somos beneficiados tanto no presente quanto nos tempos eternos. Agora, isso é um processo. Para que eu possa compreender esse processo, primeiro eu tenho de saber desta verdade. Deus usa todos os eventos que acontecem em nossa vida, tanto os bons como os ruins, para que o seu propósito eterno seja estabelecido. E o resultado é maravilhoso. Mas eu preciso compreender também uma segunda verdade. Todos os acontecimentos de nossa vida não é surpresa para Deus. No verso 29, nós temos em destaque a soberania de Deus. Paulo está mostrando que, em sua soberania, Deus estabeleceu o seu amor a determinados indivíduos, muito antes do nascimento deles, escolhendo-os como seu para a vida e glória eterna. O cristão não precisa desanimar em momento de sofrimento e de provações, pois sabe que Deus trabalha no mundo e que o Senhor tem um plano perfeito a ser estabelecido e Ele tem conhecimento de todas as coisas. O seu plano tem dois objetivos: o nosso bem e a sua glória. No final, Ele nos tornará semelhantes ao seu Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O melhor de tudo, porém, é saber que o seu plano será bem-sucedido. O seu plano começou na eternidade, quando Deus nos escolheu em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, e terminará na transformação do seu povo na imagem do seu próprio Filho. Isso está bem traçado, bem conhecido pelo próprio Deus. Deus conhece todas as coisas e nada o surpreende. É heresia achar que Deus não conhece o futuro, que ele fica surpreso com o que acontece, achar que o Covid-19 pegou ele de surpresa. Deus está surpreso com essa pandemia. O Salmo 139, verso 4 e o verso 16 diz que ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Diz que em teu livro foram escritos todos os meus dias e cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como poderia Deus prever detalhe de Jesus Cristo no Antigo Testamento se ele não conhecesse o futuro? Como poderia Deus, de alguma maneira, garantir a nossa salvação eterna se ele não tivesse conhecimento do futuro? Observe o que é nos dito em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus estava falando a Jeremias. Nada surpreende Deus, tudo segue o seu plano. E no caso daqueles que amam a Deus, Ele fará com que esses se tornem conforme a imagem do seu Filho. Essa palavra conforme usada aqui nos leva a uma segunda passagem, um pouco mais à frente em Romanos 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está rogando para que apresentemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa vida não pode ser conforme esse século, não ter o molde desse século. Deve ser conforme Cristo e não conforme o mundo. Não podemos viver conforme o mundo, mas devemos viver conforme a imagem de Jesus Cristo. Isso implica em santificação.
O que acontece é que todos os eventos vividos por nós, todas as nossas experiências são usadas por Deus para a nossa santificação. Deus vai nos moldando, nos conformando para um andar santo diante da sua presença. Assim como todas as circunstâncias, como todas as experiências vividas por Cristo, nos leva a observar a sua santidade, em nada Cristo pecou. Assim também Deus trabalha para que todas as experiências, todas as circunstâncias vividas por nós nos levem a um andar santo, nos levem a andar conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o maior exemplo dessa conformidade nós podemos enxergar no Antigo Testamento, na vida de um homem chamado Jó. Jó estava em casa e chega um dos seus servos e diz: olha, os inimigos vieram, mataram todos os servos, levaram todo o teu gado, só eu escapei para dar notícia. Chega um segundo e diz: olha, caiu fogo do céu, matou todos os seus servos, todas as suas ovelhas, só eu escapei para trazer a notícia. Chega o terceiro: os inimigos vieram, levaram todos os teus camelos e mataram todos os seus servos, só eu escapei para dar a notícia. E ainda vem um quarto que traz uma notícia ainda muito pior. Olha, veio um furacão, destruiu a casa do teu filho primogênito, todos os outros teus filhos estavam juntos, morreram todos e só eu escapei para dar a notícia. É muita notícia ruim. Jó sofreu muito, Jó rasgou as vestes, Jó raspou a cabeça, mas o verso 22 do capítulo 1 diz que Jó, em tudo isso, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como isso é possível? Como entender isso? Como compreender essa atitude de Jó? Nós só compreendemos quando nós chegamos no capítulo 42 e lemos o verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabia o que estava acontecendo. Deus sabia que naquele momento era o inimigo, era Satanás, que estava tentando destruir Jó, tentando mostrar que Jó só servia a Deus por conta dos bens que recebeu de Deus. E pela conduta de Jó, Deus provou o contrário. Ele me ama acima de qualquer coisa. Não são as circunstâncias da vida, não são os eventos que ele vive que estabelece o seu relacionamento comigo. Que grande lição! Todos os acontecimentos da nossa vida não pegam Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus está trabalhando para que sejamos a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Uma terceira e última verdade que eu vejo nesse texto e que me ajuda a compreender todo o processo que envolve a vida cristã. Tudo o que acontece em nossa vida nos leva à perfeição. No verso 30, Paulo declara que os que são escolhidos por Deus são chamados por eles, e quando respondem ao chamado de Deus, ele os justifica e também os glorifica. Como é possível nos sentirmos desanimados ou frustrados quando já participamos da glória de Deus? Nosso sofrimento de hoje é apenas uma garantia de que receberemos muito mais glória quando Jesus Cristo voltar. Tão certo é a futura glória dos que amam a Deus que já podem festejar como uma realidade hoje, presente. E qual é a melhor maneira de aplicar isso em nossa vida? Considerando o que Paulo diz a partir do verso 31. Observe. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aconteça o que acontecer nesta vida, os que amam a Deus não serão condenados. Aconteça o que acontecer nessa vida, os que amam a Deus têm o Espírito Santo e são capacitados para vencer a carne e viver para Deus. Aconteça o que acontecer nessa vida, os que amam a Deus nunca serão separados de Deus. Nada pode nos separar de Deus e do seu amor. Estamos caminhando nessa vida para a perfeição. A nossa estrada, os nossos passos nos direciona para os céus, para a glória eterna, para a perfeição. Paulo vai dizer que nós vamos nos livrar desse corpo corruptível e seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível. Então, tudo o que acontece nessa vida vai moldando o meu caráter para que eu possa chegar diante do Senhor de maneira reta. Deus está trabalhando em minha vida desta forma para me tornar perfeito, maduro. Então, meus irmãos, Deus pode usar todos os eventos da sua vida, da minha vida, os bons e os ruins, para cumprir o seu propósito eterno. E o resultado é maravilhoso. Eu não sei por que Deus permitiu a Covid-19 ou as demais calamidades que vêm sobre a humanidade. Mas eu sei o que Deus está fazendo tanto com a Covid-19 como também com as demais coisas ruins. Ele está usando para estabelecer o propósito eterno dele na minha vida, na sua vida. E nós podemos ter certeza de uma coisa: o final é maravilhoso. Que essas verdades possam estar no nosso coração e assim nós possamos olhar para as circunstâncias com a convicção: Deus está no controle. Todas as coisas acontecem dentro do plano dele, é para o nosso bem, vai nos moldar à imagem de Cristo e vai nos conduzir à perfeição. Que Deus nos abençoe.